Nutri, tu consegue explicar para tua paciente o que está acontecendo com o corpo dela em cada fase do ciclo menstrual? Tu consegue fazer correlações com as queixas que ela tá te trazendo, como dor de cabeça, constipação, aumento no apetite por doce, de fato com a fase do ciclo que ela tá sentindo isso? Se a resposta for sim, muito que bem. Mas se a resposta for não, ou se de repente a resposta for mais ou menos, então esse vídeo é para você. Porque a verdade é que nutricionista clínico precisa ter na ponta da língua o ciclo menstrual. Bom, se tu não me conhece, eu sou Ana Ribeiro, eu sou nutricionista clínica com ênfase em saúde gastrointestinal e sou mentora de nutricionistas. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e aqui nós vamos falar de nutrição clínica aplicada, ou seja, na prática, mas também vamos falar de construção de carreira, de autoridade, de posicionamento para nutricionistas que querem ser reconhecidos pelo que fazem. Eu decidi começar por esse tema, por ciclo menstrual, justamente porque grande parte das pacientes que chegam para nós no nosso consultório apresentam queixas que estão de fato relacionadas ao ciclo menstrual, seja isso funcional ou disfuncional. Então, se o nutricionista não entende das alterações metabólicas iminentes de cada fase, ele acaba perdendo a chance de transformar esses resultados, ou melhor, de entregar resultados clínicos ainda mais robustos para a paciente que está na frente dele. Sem contar que ele ainda acaba perdendo uma grande oportunidade de confirmar sua autoridade perante aquela paciente que está na frente dele. Então, vamos entender um pouquinho de ciclo menstrual aqui agora juntas. Bom, para clarear um pouco essa conversa aqui, eu vou trazer para você exatamente as duas lâminas que eu utilizo no meu consultório para elucidar tudo isso com as minhas pacientes. De forma muito simples, muito prática, inclusive eu vou disponibilizar essas duas lâminas dentro da nossa comunidade de estudos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela lá no final do vídeo, mas por hora o que você precisa entender é que ciclo menstrual não se resume a ovário e útero. Ciclo menstrual começa na cabeça. E aqui a gente vai falar sobre todas essas variáveis, especialmente também falando de alteração de muco, de fluido vaginal mesmo. E a partir disso eu quero dizer que, a título de didática, eu vou dividir o ciclo menstrual em 4 momentos e 2 grandes fases. Sugiro que com as tuas pacientes no teu consultório tu fale apenas das 2 grandes fases, senão é muita informação. Eu vou dividir aqui em 4 justamente para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nas alterações específicas de cada momento, que é bem importante que você saiba, até para conseguir elaborar uma conduta nutricional completa. Começando aqui pela primeira fase do ciclo, que a gente chama de fase folicular. Na fase folicular, o hormônio que predomina é o hormônio estrogênio, tá? São os estrogênios, especialmente o estradiol, que toma conta dessa primeira fase, tá? Estrogênio e FSH. Como eu tava te falando, o ciclo menstrual começa na cabeça. A gente tem 2 glandulinhas aqui no cérebro, chamada, uma delas, hipotálamo e a outra hipófise, que começam orquestrando esse ciclo menstrual. O hipotálamo produz GnRH, que estimula a hipófise a trabalhar, e a hipófise manda um sinal para o teu ovário produzir ou FSH ou LH. Primeira fase do ciclo, então, vai produzir o quê? FSH, hormônio folículo estimulante. Ana, mas quando que é o começo do ciclo? O primeiro dia do ciclo menstrual é o dia que a paciente sangra, tá? E aí a paciente pode chegar para ti no consultório e pedir: Nutri, mas antes de eu sangrar, sai uma borrinha de café, uma sujeirinha na minha calcinha, esse é o primeiro dia do ciclo? Não. O primeiro dia do ciclo é o dia que tem sangramento vivo, tá? Tem que sair sangue vivo desse fluido vaginal. Esse é o primeiro dia do ciclo. Há bastante confusão nesse universo na cabeça das pacientes, tá? Então é bem importante que tu deixe tudo isso muito claro. Dito isso, a gente considera o primeiro momento do ciclo menstrual a
menstruação, que vai aí do 1º ao 5º, 1º ao 7º dia do ciclo menstrual. Seguindo disso, a gente começa a fase proliferativa. O que é proliferativa? Olha para o endométrio começa a se espessar. Ele fica mais fofinho, digamos assim, né? Olha só, a gente tá por aqui e aí ele tá começando a se espessar. É bem importante que nessa imagem que você entenda que aqui fora tá acontecendo no útero e aqui dentro tá acontecendo nos ovários, ok? Do 7º ao 8º dia do ciclo até a ovulação, a gente tem a fase proliferativa. E aqui também tá acontecendo um aumento dos hormônios ovarianos, também conhecido especialmente como estrogênio. O estrogênio é o hormônio que orquestra a primeira fase do ciclo. E aí aqui, próximo da ovulação, é quando ele dá o quê? Um up. Quem é essa paciente na primeira fase do ciclo? É aquela mulher que está extremamente animada, proativa, ela tem menos fome, rende bem mais no treinamento. É um bom momento porque ela tem uma janela bem interessante para repor o ferro que ela veio a perder ali no primeiro momento, que é ali a fase da menstruação. Então é bem importante que tu vá priorizando ferro e vitamina C nesse momento, justamente porque logo vem a ovulação, e aí também é um momento mais bagunçado no que tange a inflamação para essa paciente. Então, primeira fase, a gente tem bem alto o que? FSH, hormônio folículo estimulante, afinal, nos ovários está acontecendo a maturação dos folículos. E aí a gente precisa entender que um folículo ele vai eclodir e vai originar a ovulação, né? A gente pode dizer que um folículo ele recebe mais estrogênio, então ele fica mais forte. E aí ele ganha dos outros, digamos assim, e aí ele eclode e sai. É dessa forma que eu explico para as pacientes, acredito que vai ficar claro para as tuas também. Então, a gente tem na primeira fase mais FSH e mais estrogênio. Olha a progesterona como tá baixinha aqui. Ah, título de compreensão mesmo. FSH e LH são hormônios produzidos aqui pela hipófise. O estrogênio e a progesterona são hormônios produzidos pelos ovários. Então, por isso que eu falei, fertilidade, ciclo menstrual começa na cabeça, tá? Não é só útero e ovário. Útero e ovário são pontos do ciclo menstrual, entende? Mas não são os únicos. Dito isso, a gente vai para a ovulação. No momento ovulatório, ali 13º, 14º, 15º, 16º dia ali da ovulação, existe um ápice de estrogênio. E o que acontece com o FSH? Cai. Então, acontece um ápice do estrogênio e um ápice do LH, hormônio luteinizante, que depois vai amadurecer ali o corpo lúteo. Exatamente na fase que essa mulher tá ovulando, ela tá brilhando literalmente, ela tá na sua melhor performance, ela tá se amando, ela é uma mulher muito mais presente, inclusive com o seu companheiro, é uma mulher que tende a buscar o ato sexual, ela tem mais libido. E um ponto bem importante de a gente frisar aqui é que mulher que usa anticoncepcional não tem ciclo menstrual, tá? Não cicla, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Se você quiser que eu traga esse vídeo pra gente falar um pouquinho de anticoncepcional e ciclo menstrual, coloca aqui nos comentários. Então, se essa mulher ela tem ciclo menstrual, ela vai ovular e nesse momento ela tá, é claro que sendo beneficiada pela natureza, né, gente? O objetivo do ciclo menstrual é tão somente que a mulher engravide, né? E aí, nesse momento, então, ela tá, uau, arrasando na passarela, na melhor performance, tudo é maravilhoso, a vida é mara, né? E aí, o que acontece na segunda metade do ciclo? Se essa mulher não engravidou, ela entra no que? Na fase lútea, quando o estrogênio cai e dá lugar para progesterona, começando aí então a fase secretora. Acontece um espessamento máximo do endométrio, deixando ele bem fofinho para que
possa acontecer então a nidação, que é a primeira fase ali da fixação do espermatozoide no endométrio, né, para que haja essa nidação ali. Digamos que se essa mulher não engravidou, ela de fato está o quê? De luto. Por isso que é fase lútea, tomada por um hormônio chamado progesterona, que é o hormônio progestação. Então, nesse momento, a gente tende a ter uma paciente um pouco mais apática, mais cansada, querendo ficar mais reclusa, quietinha, com aumento do apetite. Ela tem mais afeição por doce, justamente porque dá uma queda na dopamina, nas endorfinas. Então, de fato, como eu brinco com as pacientes no consultório, ela tá de luto. Afinal, o que o organismo dela queria é que ela engravidasse. Ela não engravidou, então agora é hora de ficar reclusa. E mesmo que ela engravide, ela também precisa ficar reclusa. Afinal, o processo de fecundação é um processo delicado, então a natureza vai fazer com que ela fique mais quietinha e não queira reinventar a roda nesse momento. Com relação às estratégias nutricionais também na fase lútea, como a gente tem aumento da progesterona, acontece uma lentificação do trânsito intestinal, de todo o tubo digestivo. Então é bem importante você, a depender das queixas da paciente, se ela fica mais nauseada, se ela tem mais constipação, se ela percebe que a digestão fica mais lenta, que tu use estratégias para isso, tá? Então, de repente, se é uma paciente que não sofre com câncer de repetição, colocar mais água com limão nessa fase, para aumentar um pouquinho a acidez, para melhorar a digestão, colocar mais fibras solúveis e insolúveis e por aí vai. E aí, essa paciente vai aí para você muito mais apática, muito mais cansada, com muito mais apetite para doce, na verdade, com muito mais apetite. Então, o que eu costumo fazer muito no meu consultório é trazer estratégias para aumentar a saciedade dessa paciente, associando ao apetite por doce. Então eu dou opções mais práticas, porque ela tá o quê? Ela tá cansada. Então ela tende a recorrer a delivery, iFood e tudo mais. Então procura trazer opções práticas para essa paciente conseguir incluir na rotina dela, sem que demande muito esforço. E aqui no final, então, ciclo menstrual, o que vai acontecer? Vai começar outro ciclo que vai originar então outra situação semelhante a essa. A título de curiosidade, eu também gosto muito de falar, é a respeito dos fluidos vaginais. Primeiro momento é quando a mulher está menstruando, então o fluido vaginal é sangue. Ali no segundo momento, que é o momento onde está acontecendo a proliferação, o muco vaginal, ele é mais pegajoso, mais cremoso, então esse tipo de fluido sem cheiro e sem cor, ou branquinho, né, mas não amarelo, não verde, não marrom, é tido como normal na calcinha. E quando tá ovulando, o muco ele é mais elástico. Eu brinco com as pacientes que mimetiza uma clara de ovo, sabe? Ou então mais aguado. E também acontece uma alteração na temperatura do corpo dessa mulher, onde na primeira fase do ciclo ela tem uma temperatura mais baixa, especialmente perto da ovulação ela tem uma queda abrupta na temperatura, e aí depois, graças à ação aqui da progesterona, acontece a elevação da temperatura corporal. Tem muitas mulheres que sabem a sua fase do ciclo só pela temperatura corporal. Acho que eu falei tudo. Se ficou alguma dúvida, eu te peço por gentileza para colocar aqui nos comentários. Mas a título de resumo é isso. Eu gosto de separar então em 4 momentos, sendo o primeiro momento menstruação, fase proliferativa, ovulação e fase secretória, e 2 grandes fases então, que é a fase folicular, onde a paciente tá uhu, na segunda fase, que é a fase lútea, onde a paciente tá mais down. Espero que tenha servido aí pra você. E a partir do momento que tu começa a enxergar o ciclo menstrual não mais como uma verdade absoluta, iminente da vida da mulher, mas sim como uma parte, um pilar central da tua prática na vida, na conduta tua com aquela paciente, tudo muda. Porque a partir disso, tu tem diálogos mais claros com aquela paciente, faz mais sentido pra ela. E aí tu tem mais confiança daquela paciente.
e por consequência disso, a tua autoridade só vai subindo cada vez mais. Porque a paciente ela começa a olhar para você como alguém que realmente entende do caso dela e acolhe. Ela olha para ti vendo que tu realmente está preocupado em ajudar a ela, né? E é de fato isso que diferencia o nutricionista que tem sucesso profissional, que é autoridade, que fatura aí 10, 20, 30, 40 mil reais por mês, de um nutricionista qualquer. Entende? Porque um nutricionista de autoridade, ele assume posições de resolução. Ele não prescreve dieta padrão, mas prescreve planos conectados à fisiologia, à rotina, a dores reais, seja essas dores físicas ou estéticas, né? Então, bom, seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo. Ele é só o começo de uma jornada que a gente vai viver juntas aqui nesse canal. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque toda semana eu vou trazer uma aula assim curtinha, mas direta ao ponto, prática, aplicável, que vão elevar o nível da tua entrega aí no teu consultório. E aí, se tu quiser dar um próximo passo comigo, eu criei uma comunidade de estudos exclusiva para de fato aprofundar aí todos os conteúdos que a gente trazer aqui. Inclusive, vou deixar essa lâmina aqui que eu uso no meu consultório sobre ciclo menstrual dentro da nossa comunidade, para a gente trocar experiências e de fato aprender em conjunto, porque a nutrição ela é, mas não precisa ser uma profissão solitária. Juntas nós somos muito mais fortes. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e será uma honra ter você por lá. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!